Um dia falar da luz do Espírito Santo e santa como aquela luz daquele sal, está o Pai do Espírito Santo e santa. O Espírito Santo vem da luz, aquela luz representa o Pai, Espírito Santo e santa. Você acredita que Deus existe, que é uma luz como um sal, uma luz como a lua é da Espírita Santa e leva até o Deus, a insistência do Criador, que todas as coisas criou? O Criador pode ter um nome próprio, que é Yud Rei Vav Rei, o nome do Criador de todas as coisas. O Pai Criador, o Pai lá que criou todas as coisas, tem o nome Yud Rei Vav Rei. Por que é rei? Porque tem dois reis nesse Yud Rei Vav Rei. Porque o próprio Criador é o próprio Rei. E o Pai, Espírito Santo e Santa é aquela luz que leva o Espírito Santo e Santa. E o Pai Criador tem o nome Yud Rei Vav Rei, porque ele é o Pai Rei de todos os fios, de toda a fia. Eu chamo Ricardo Sanada e posso ser filho desse Yud Rei Vav Rei. Também você também pode ser filho do Yud Rei Vav Rei, se você aceitar como Pai esse tal de Yud Rei Vav Rei, o Pai de Jesus Cristo. O Cristo lá teve um pai lá, pode ser o Pai Yud Rei Vav Rei, mas o próprio não disse o nome do pai dele. Disse que era o Pai, Espírito Santo e Santa, que é aquela luz que vem do Espírito Santo, mas não disse, tinha o nome, o Pai Yud Rei Vav Rei, o Pai Rei, então seria príncipe. Todo que é príncipe, e rei é rei. Rei que manda o príncipe, o servo convidar. Então lá o Pai Yud Rei Vav Rei, o rei lá manda o servo convidar os filhos para a vida eterna no Espírito Santo e Santa. O próprio Jesus Cristo ensinou: o rei mandará o seu servo convidá-lo para a vida eterna ou não. Então, que o rei manda convidar para a vida eterna na luz do Espírito Santo e Santa. Então, o Pai Yud Rei Vav Rei, o Pai lá, o Yud Rei Vav Rei, que é o rei, manda o seu servo convidar os outros servos, as outras servas, para a vida eterna no Espírito Santo e Santa. Você aceita o convite do Pai Yud Rei Vav Rei, o Rei de todos e de todas, como um único Rei? O Pai Yud Rei Vav Rei é o Pai que é um único Deus, o Deus Criador, o que todas as coisas criou, e aquela luz representa o Pai Yud Rei Vav Rei no Espírito Santo e Santa. Você que é um bom servo, a boa serva, aceita o convite ou vai renegar o convite que Jesus disse que ia mandar o servo convidar? Não era naquela época, mas agora que chegou a época do convite de Jesus Cristo para o servo convidar os outros servos, as outras servas, para o casamento do filho do rei, do Yud Rei Vav Rei, o seu filho Jesus Cristo, ou Yeshua ou Yahusha, não sabe o nome certo em hebraico, é Yeshua ou Yahusha, e a nova Jerusalém descendo do céu, ou Al-Shalom descendo do céu, ou Eu-Shalom, não sei se é Yahushalom ou Eu-Shalom, é a Jerusalém, é o próprio Israel, onde que vai vir do céu. Vocês estão prontos para o banquete, para o convite do Pai Yud Rei Vav Rei? O rei convida e o servo vai convidá-lo, os outros servos, as outras servas, para ir para o reino do Espírito Santo e Santa, que dá vida eterna. Você aceita o Espírito Santo como seu Salvador, a Espírita Santa como a sua Salvadora. Creia no Espírito Santo, creia na Espírita Santa e no Pai, Espírito Santo e Santa, para seu filho fiel, uma filha fiel, um filho verdadeiro no Espírito Santo, uma filha verdadeira na Espírita Santa. Se você é um filho pecador, é uma filha cheia do pecado, dá tempo para você sair do caminho do seu pecado.
encontrar o caminho na luz do Espírito Santo e Santo Pai, que é uma luz como o sol, aí a luz da Espírita Santa Mãe, que é uma luz que parece a lua de noite no céu, os anjos, seus irmãos, como as grandes estrelas brilhando no céu, esses são santos anjos de luz que brilham no céu de noite, e os seus irmãos, as suas irmãs, eles estão convidando vocês para o casamento do filho do rei. O rei é o próprio Pai, o Yud Rei Vav Rei, o Pai Yud Rei Vav Rei, o Santo do Santo, que criou os seus filhos para ser santo, quer os seus filhos no casamento do seu filho santo. Então vamos para o casamento do Pai Yud Rei Vav Rei, dos seus filhos santos. Seja um bom servo, seja boa serva e aceita o convite do Pai Espírito Santo e Santa. Batizar vocês no Espírito Santo e Santa. Vocês podem ser o fio cheio do pecado, ser a filha cheia do pecado, mas Santo Jesus Cristo fez, pregou para os pecadores, pegou para as pecadoras sair do caminho do pecado. E é o tempo de vocês sair do caminho dos seus pecados, encontrar o caminho da luz como o sol, o caminho da luz do Espírito Santo e Santa. Parece uma luz, vai parecer um sol, mas não é o sol, é a luz do Pai Espírito Santo e Santa te convidando para a vida eterna. A luz da Santa Mãe, como a lua, que convida você para a vida eterna, é uma luz como o sol, a outra vem como a lua de dia e de noite, e os seus irmãos são os anjos que andam com a lua de noite, junto como o santo anjo, a santa anja anda com a Santa Mãe, a lua de noite, e brilha junto no céu, iluminando o céu de noite. Eles estão te convidando para você ter a vida eterna. Aceita a vida eterna, creia que pode viver para sempre nessa luz, não renega a vida eterna, não tenta sair fora, não tenta fugir, porque o dia vai chegar e a hora está chegando e a hora está próxima, e o Pai está convidando os filhos, as filhas para a vida eterna. O Pai Espírito Santo e Santa dá o recado: meus filhos, minhas filhas, venha para o meu caminho da vida eterna, sai do caminho da vida do pecador, sai do caminho da vida da pecadora e venham para o caminho do reino. É a hora de vocês se arrepender do pecado, assim o dia vai chegar e a hora também vai vir, mas o Pai Espírito Santo e Santa como a luz do sol, a Santa Mãe como a luz da lua, da Espírita Santa, os santos irmãos como as estrelas, está te convidando para a vida eterna. Se arrepende dos vossos pecados, se arrepende quanto dá tempo e entra para o caminho da vida eterna.